Estivemos aí, né, com uns 21 dias de clamor pelo Brasil, orando em favor da nossa nação, em favor aí também das eleições. E tivemos já as eleições, né, já anunciado o resultado, e agora nós continuamos orando para que Deus abençoe o nosso país em toda essa sequência, né, que vem agora aí, sobre as decisões políticas do nosso país. Muito bem, meus irmãos. Aqui hoje nós vamos lembrar você que nós estamos empenhados sempre em campanhas aí, né, falando, convocando os irmãos para nós estarmos aí orando, falando com Deus. Esse programa incentiva aí essa intimidade com Deus, essa proximidade através da oração, do jejum, da leitura da palavra. Muitos irmãos estão em jejum hoje, né? O nosso convite é para o jejum nas quartas-feiras. Jejuamos até a hora do almoço, a maioria dos irmãos fazem o dia todo, né? Alguns até a hora do almoço, a maioria dos irmãos fazem o jejum completo, o dia todo. E você está convidado a ter essa experiência do jejum, né? Como é jejuar, como é passar um período sem se alimentar e dedicando aí à oração, à busca da palavra de Deus. Então você está convidado a orar conosco nas quartas-feiras. Nós temos o programa ao meio-dia e depois o culto de oração às 19 horas. Você é nosso convidado. E também a jejuar conosco, né? Deixar de tomar as suas refeições do pôr do sol de terça-feira até o pôr do sol de quarta, né? O jejum completo, água e líquido, se for o caso. Mas algumas pessoas somente de alimento, elas tomam água. Algumas pessoas jejuam na parte clara, né, a partir do café da manhã, não toma o café da manhã, não almoça, no final do dia entrega o jejum. Você vai escolher o que se adequa melhor aí, né, à sua condição, à sua saúde, né? Muitas pessoas que têm diabetes não podem ficar longo período sem comer. Você tem que avaliar aí, né, aquilo que é possível para você, e aí você, com responsabilidade aí, com sabedoria, você vai saber conduzir o seu jejum de forma que agrade a Deus. Aí você experimente, né, essa prática espiritual que nos aproxima de Deus. E também a leitura da palavra, o conhecimento da palavra de Deus, né? Nós estamos empenhados na campanha Ore pelo Brasil, por conta de todas as situações, né, as conturbações políticas que nós estamos vivendo aí, mas continuamos orando, né? Fizemos os 21 dias de clamor, já encerrou nas eleições, agora continuamos orando para que Deus abençoe o Brasil, continue dando essa graça da liberdade, né? Continue permitindo que nós tenhamos aí meios de continuar pregando o evangelho, principalmente, né? Muito bem, meus irmãos, nós vamos seguindo, né, com nossos convites aí de oração. E no mês de novembro, a nossa campanha é sobre o sábado, né? O sábado, um sinal de Deus. O sábado, irmão, assim como a gente tem mostrado aqui, né, vários versículos falando da oração, da busca por Deus, a oração nos aproxima de Deus. O sábado também, irmãos, ele é um dia que nós vamos dedicar exclusivamente à adoração, é um dia que nós vamos separar para abandonar ali as nossas atividades rotineiras, né? Você sempre trabalha todo dia, esse dia você não trabalha. Todos os dias você tem uma rotina, atividades para fazer, e aí no sábado você vai quebrar essa rotina, vai ter um dia diferente, vai ter um dia de adoração, um dia de comunhão com Deus, vai ter um dia em que você vai se lembrar do seu Criador. A palavra de Deus diz que Deus criou o mundo em 6 dias e no sétimo descansou. E esse sétimo dia ele abençoou e colocou como memorial da criação, como um lembrete de que o mundo foi criado por Deus e ele é o grande governante e mantenedor desse mundo. Então, nós precisamos nos lembrar de Deus, a cada semana nós nos lembramos que Deus criou o mundo. Então, esse no dia 7º é o dia da lembrança, é o sábado do Senhor, e nós estamos nessa campanha, irmãos, para conscientizar cada dia mais os irmãos da necessidade de nós observarmos o sábado e de anunciarmos às pessoas que neste dia é o dia que nós lembramos de Deus e fazemos esse memorial da criação. Irmãos, nós temos também aqui, orientados irmãos, a oração para orar pelo Brasil, né? Então, estamos orando pelo Brasil já de um bom tempo, orando pelos governantes, oramos aqui pelas forças de segurança pública, serviço de saúde, educação, justiça, pelas eleições, pela economia.
e oramos pela paz, irmão, para que o Brasil não entre em guerra, né? Na época nós estávamos falando de guerra externa, né? Estávamos falando para o Brasil não entrar em guerra com nenhum outro país. Mas agora, irmãos, é um momento oportuno para nós orarmos pela paz, para que nós não tenhamos aqui, irmãos, um problema interno, né? Não tenhamos aqui uma guerra civil, não tenhamos aqui conflitos armados entre brasileiros, né? Então, é importante, irmãos, que a gente ore pela paz, né? Estejamos orando aí firmes, pedindo a Deus que abençoe nosso Brasil e que essas manifestações, esse trabalho aí, transcorram, irmãos, em clima de paz, de harmonia, seguindo a lei e a ordem, né? Como deve ser. Isso deve estar acontecendo aí também na Cidade dos Irmãos, né? Nós aqui, essa semana eu não pude dar aula, a gente se dirigia para a rodovia estava fechada, depois abriu a rodovia, mas os alunos não conseguiram chegar. Então, são situações, irmão, que todos aí acho que estão vivendo, e isso nos leva a orar, irmãos, isso nos coloca de joelhos perante Deus para pedir paz para o nosso país, né? Os manifestantes continuem suas manifestações, não tem problema nenhum, é legítimo, é direito constitucional as pessoas protestarem, por qualquer que seja o motivo, né? E aí eles continuem seus protestos, mas que isso não se transforme em violência. Esse é o nosso pedido a Deus e que tudo se encaminhe. Então, irmãos, nós estamos aqui falando sobre a oração, sobre como orar e a gente buscar a Deus em oração. Olha, estivemos falando da irmã Yara, ela está também aqui presente, olha, está assistindo o trabalho, está enviando aqui, paz seja com todos nós, amém. Irmã Yara, muito bem-vinda, né? Obrigado por acompanhar o nosso programa Rumo ao Trono. O irmão Ivo Reis também está pedindo oração aqui, olha, por um companheiro de serviço que está hospitalizado, o nome dele é Raul. Muito bem, irmão Ivo. Vamos pedir oração, então, pelo seu colega de trabalho chamado Raul, que está aí em um estado muito grave, ele está dizendo aqui no outro recadinho, o estado dele é grave. Vamos orar, irmão Ivo, vamos pedir a Deus que abençoe seu colega Raul e que Deus permita que ele se recupere, né, que ele possa sair desse estado grave aí, voltar à normalidade, ter oportunidades mais aí, né, de inclusive conhecer a palavra. Também aqui registro a presença da irmã Silvia, a irmã Silvia é de Santa Catarina, e ela está mandando aqui a saudação, a paz esteja com todos os irmãos, amém. Muito bem, irmã Silvia, obrigado, né, pela sua companhia, obrigado por estar aí conectada no programa Rumo ao Trono de número 19. A irmã sempre participando dos trabalhos, é membro aqui da igreja, né, ainda que à distância, é membro da igreja digital, né, nós estamos chamando de igreja digital, essa igreja que está dando assistência aos irmãos que moram longe, que não têm opção de congregar lá na sua cidade. Muito bem, irmãos. Então, nós temos aí, nesse trabalho, vários irmãos aqui já conectados, e vamos seguir, então, para o nosso quadro Ensina-nos a Orar, que é onde nós estamos falando sobre a oração e como orar a Deus. Então, nós temos essa diretriz aqui, que nós oramos ao Pai. João 16, 23, Jesus diz, olha, o que vocês pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes dará. Então, veja, irmão, nós oramos a Deus, nós falamos com Deus, fazemos as nossas preces de gratidão e de pedido a Deus, o Pai, Pai nosso e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E pedimos a Ele em nome de Jesus. Por quê? Porque Jesus é o mediador, Jesus é a ponte, é Ele que nos apresenta a Deus, é Ele que, é pelos méritos dele que Deus nos ouve, porque nós não temos nada para apresentar diante de Deus. A Bíblia diz que as nossas justiças são como trapo de imundícia, né? Aquilo que a gente pensa que é mérito, que é justiça, Deus considera como trapo de imundícia, porque todos pecaram e destituídos estão da presença de Deus. Mas existiu um sem pecado, irmãos, e esse é o Filho de Deus, é Jesus Cristo, e ele que nos dá acesso ao Pai. E nós oramos a Deus em nome do Senhor Jesus. Então, temos dado aqui esse roteiro para você, você ora a Deus, ao Pai, como Jesus ensinou na oração do Pai Nosso que estás no céu, você faz uma oração a Deus e coloca os motivos na sequência, né? Ora pelos governantes, pelos enfermos, pelas pessoas do teu círculo de amizade, pelos pastores, pela igreja, pelo alimento. E tudo você ora em nome do Senhor Jesus. Então, nós oramos a Deus, apresentamos nossa gratidão, nossos pedidos, e no final encerramos em nome do Senhor Jesus. Também falamos aqui das maneiras de orar, né? Que a Bíblia registra
muitas orações de joelhos, né? Que a gente se ajoelha, a gente se humilha na presença de Deus, nos colocamos de joelho, reconhecendo a grandeza de Deus e a nossa pequenez, e nos apresentamos a Deus de joelhos. Também falamos do uso do véu, que a Bíblia recomenda que o homem tire o chapéu na hora da oração e que a mulher se cubra com o véu. Falamos de orar sozinho no seu quarto, orar em voz alta, em público, de madrugada, orar em espírito, né, sem palavras, você só na tua mente você está falando com Deus. Orar pelos filhos, apresentamos aqui muitas razões para você orar. E hoje, irmãos, eu quero falar com você sobre nós orarmos por um milagre. Orarmos por alguma causa realmente impossível, irmãos. Porque se você estiver orando aí para que Deus, né, conceda chuva, né? Nós estamos numa época já de chuvas, né? Choveu ontem aqui para nós, pelo menos. Se você estiver orando por uma razão assim mais simples, vamos dizer, né? Você tem lá uma pessoa, teu filho está com febre em casa e você ora, Senhor, tira essa febre do menino. Então é uma coisa, vamos dizer, uma coisa mais simples. Mas, irmãos, às vezes nós vamos orar por coisas absolutamente impossíveis. Você olha para aquela situação e não vê uma saída. Você não vê solução, você não vê como é que aquilo pode terminar. Mas aí, irmão, mesmo que seja assim, você apresenta a sua oração a Deus, pedindo a Deus um milagre. E eu quero ler com você aqui Tiago 5,17. O texto está aqui numa versão da Bíblia. Eu vou pegar uma outra aqui para a gente acompanhar. Tiago 5, versículos 17 e 18. Como que diz? Então, aqui no slide, aqui na nossa tela, está escrito assim, ó. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois ele orou de novo, e então o céu deu chuva e a terra produziu seus frutos. Irmãos, isso aqui não é uma coisa fantástica? Uma coisa fora do padrão? Uma coisa absurda? Então, veja bem, ele orou, irmãos, e não choveu durante 3 anos e meio. Que oração é essa, irmão? Que fé é essa? Porque Elias, irmão, e ele coloca aqui, bem interessante, que ele fala, Elias era um homem semelhante a nós. Na versão da linguagem de hoje, ele fala, Elias era um ser humano como nós. Porque a gente pensa, irmãos, que esses heróis da fé, o profeta Elias, a gente pensa que eles eram muito diferentes de nós. Esse era um homem santo, esse era um homem totalmente diferente. Realmente, irmãos, eles eram homens diferenciados, inclusive para a sua época. A Bíblia fala que muitos ali chamaram a atenção de Deus, inclusive, porque na sua geração não tinha ninguém como eles. Mas aqui, irmãos, ele está destacando, o apóstolo Tiago está destacando aqui exatamente o contrário, que Elias era um ser humano, uma pessoa como nós, um ser humano como nós. E aí ele diz, ele orou com fervor para que não chovesse, e por 3 anos e meio não choveu. Então, irmãos, pensa uma coisa dessa. Não é uma coisa fantástica. Imagina você orando, falando, Senhor, eu quero que não chova, e fica 3 anos e meio sem chover. Irmãos, que coisa fantástica. Isso aqui é algo totalmente sobrenatural. Isso aqui é fora das leis naturais. Isso aqui não tem explicação, irmãos. Esses 3 anos e meio sem chuva não tem explicação. A explicação é espiritual. Elias moveu no mundo espiritual um milagre, irmão, e não choveu por 3 anos e meio. E depois que ele orou, voltou a chover, e choveu muito, né? A gente lê nesse relato aí, lá no livro de Reis, que choveu absurdo. Foi uma chuva tremenda quando ele orou e pediu a Deus que voltasse a chover. Então, irmãos, essa é uma causa impossível, absurda, que Elias orou e teve resposta. E eu quero que você também tenha nessa palavra uma lição para você, para a sua vida, porque muitas vezes está diante de você um problema totalmente sem solução e a resposta para esse problema é ore. Você está vendo um problema, irmão, você está vendo um familiar doente, enfermo, com uma doença sem solução, sem saída, a solução é ore, fale com Deus. Você está sem trabalho, irmão, você não vê, as portas não se abrem, você não consegue um emprego, ore. Você tem uma empresa e não está tendo cliente, está fechando negativo, a coisa não está boa. Sabe qual é a solução, irmão? Ore. Fale com Deus, irmão, em oração. Porque aqui mesmo, Tiago 5,16, ele fala, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder.
Então você ora, irmão, ora a Deus, pede a Deus a direção, pede a Deus o milagre que você precisa e creia, irmãos, que Deus tem poder para fazer, para realizar. E se demorar, você continua orando, irmão, porque não era o tempo ainda, não é a hora de Deus te atender, mas vai chegar o momento em que Deus vai fazer o milagre, nem que esse milagre signifique passar 3 anos e meio sem chover, uma coisa absurda. Então, veja, essa diretriz que eu quero hoje discutir com você. Existem causas impossíveis, existem problemas que não têm saída, que não têm solução, que você não vê como é que isso pode ser resolvido. Mas se você colocar isso em oração na presença de Deus, Deus é o Deus dos impossíveis, Deus é o Deus que transforma a água em vinho, que faz a pessoa caminhar sobre as águas, que faz passar 3 anos e meio sem chover, que ressuscita o morto. Não existe situação fora do controle de Deus que não esteja ao alcance do mover de Deus. Nós vamos orar e nós vamos ver a libertação, a cura, o milagre que nós precisamos sendo realizado pelo nosso Deus. Muito bem, meus irmãos. Chegamos aí ao final de mais um programa Rumo ao Trono, programa de número 19, nessa série de programas que incentiva a intimidade com Deus. Muito obrigado pela sua participação, obrigado por estar conosco, acompanhando o programa Rumo ao Trono. E eu convido você para acompanhar também o nosso culto de oração nesses mesmos canais. Você pode acompanhar o culto de oração logo mais às 19 horas, quarta-feira é nosso dia de oração e de jejum, de nos apresentarmos diante de Deus. Então você pode acompanhar essa programação ao meio-dia e depois às 19 horas também nós estaremos na igreja. Hoje, se você é de São José do Rio Preto, está convidado para estar lá conosco, orando no templo ali no bairro Eldorado. E sendo de outra cidade, você pode acompanhar online nestes canais, nesse mesmo canal do YouTube ou do Facebook, ou no aplicativo da igreja que você pode instalar no seu celular. Então, por hoje é isso, irmãos. Muito obrigado pela sua companhia. Nós vamos nos despedir com a bênção do Senhor, que diz assim: que o Senhor os abençoe e os guarde, que o Senhor os trate com bondade e misericórdia, que o Senhor olhe para vocês com amor e lhes dê a paz. Amém. Está encerrado o nosso programa, em nome do Senhor Jesus. Paz seja convosco.